Olá! Começa agora Verso Paulista, o programa uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer histórias e reflexões de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje, eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o empresário Marcelo Toledo, sócio da 3.0 Marketing Inteligência. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Marcelo, vamos começar falando um pouquinho sobre reputação corporativa. O que isso significa e de que forma, na verdade, a gente cria a reputação de uma empresa? Na verdade, a reputação corporativa é a percepção que todos os públicos de interesse, possuem em relação a uma empresa. Então a empresa ela tem uma identidade própria, onde ela constrói através das suas atitudes, dos seus atos, de como ela procede em relação a uma série de públicos, e esse público olha para isso e de alguma maneira forma uma percepção em relação a essa empresa, que nada mais é do que o resultado da imagem que essa empresa passa. Agora, quando a gente fala em reputação, você está falando da parte interna, dos próprios funcionários e dos clientes? É um conjunto de tudo? Como é que é? É um conjunto de todas as percepções vinculadas a todos os públicos. Então a gente está falando dos colaboradores, a gente está falando dos clientes, nós estamos falando da imprensa, nós estamos falando dos investidores, nós estamos falando dos sindicatos, nós estamos falando das ONGs. Todos esses públicos de interesse possuem uma reputação, ou têm uma percepção de reputação em relação à empresa. E a empresa tem que gerenciar a reputação sobre o ponto de vista geral e do ponto de vista também de cada um desses públicos. Agora, o grande problema disso é que é uma percepção. Então você está gerenciando uma percepção que a pessoa tem de uma experiência que ela teve que com a é muito empresa. Individual. Exatamente. Né? E que ela projeta essa experiência passada numa perspectiva futura. Ela fala, poxa vida, se essa empresa é legal, se essa empresa tem uma boa reputação agora, ela vai ter uma boa reputação no futuro. E a empresa tem que ficar gerindo essas expectativas. É uma gestão de expectativa, assim como a gente. Todos nós aqui temos uma reputação e a gente preza por ela para que todo mundo continue achando da gente a mesma coisa que acha. E quando a gente descobre que alguém acha alguma coisa da gente que não é interessante, a gente tenta mudar para mudar a nossa reputação. Uma coisa que é muito difícil, como a gente já cansou de ouvir, são décadas para construir e segundos para arruinar. Porque você tem todo um histórico, você constrói uma reputação, mas basta uma atitude errada que você acaba destruindo, entre aspas, essa imagem que você criou, né? Sim. Principalmente hoje em dia, onde as informações elas se espalham de uma maneira muito rápida, né? E algumas empresas, eu percebo até, Marcelo, que elas até, às vezes, numa situação ruim, elas conseguem reverter. As empresas que conseguem fazer isso, elas têm uma coisa que a gente chama de gordura reputacional. Você fica um bom tempo da sua vida corporativa fazendo as coisas corretas. A hora que você faz alguma coisa que de alguma maneira vá macular a sua reputação, você tem um desconto. O que não pode é toda hora ser frequente, porque aí você acaba destruindo a sua reputação. Então, quanto maior a sua gordura reputacional, mais você tem um crédito para se utilizar. A recomendação que a gente sempre dá é não utilize esse crédito nunca. É melhor a gente não precisar utilizar. Manter o estoque. Exato, manter o estoque sempre muito alto. Agora sim, é importante que as empresas entendam isso e gerenciem-se de alguma maneira. Porque uma coisa é fato. Todos nós, em algum momento, a gente vai fazer alguma coisa errada. Todos nós erramos. Claro. As empresas erram, os países erram, as cidades erram. Tomam decisões erradas. Isso faz parte do jogo. Então você tem que saber que uma hora você vai precisar disso. Então é por isso que a gente sempre recomenda, mantenha esse estoque alto, porque uma hora vai acontecer alguma coisa. Marcelo, eu queria que você explicasse para nós, ou comentasse as diferenças quando a gente fala da marca. Temos que ter cuidado com a nossa marca. A comunicação de um produto, de um serviço, e como tudo isso acontece com os meios disponíveis, a publicidade, a assessoria de imprensa, relações públicas. Tudo isso que você envolve, a marca, o produto e as ferramentas que ajudam que o nosso cliente, o nosso associado, quer dizer, as pessoas que são
esse universo que nós temos que construir se relaciona. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Lógico. Como é que essas coisas acontecem, como essas ferramentas da comunicação interagem para contribuir para que a minha reputação seja percebida como boa, sendo boa. Né? Como é que você falasse um pouquinho sobre isso? A marca e o produto são, ou o serviço, né? Eles são a parte mais visível de uma organização. É o que nós, consumidores, ou a imprensa, ou qualquer outro público, tem mais visibilidade. É uma coisa que a gente convive todos os dias, de alguma maneira. Né? Então a gente fala muito de gestão de produto, gestão de marca, porque é o ponto mais sensível e, logicamente, o consumidor é o público de interesse, um dos mais importantes que uma empresa e uma organização pode ter. Então aí você vai gerir isso de uma maneira muito correta e com muito cuidado. Nunca deixando de lembrar que existe uma empresa, uma organização acima do produto e da marca, que também precisa ter a sua imagem polida e tem que ter uma boa reputação. Claro. A reputação de marca, Antônio Carlos, ela ajuda a criar a reputação da empresa. Porque existem empresas que vocês conhecem que possuem dezenas de marcas embaixo. Então a reputação e o trabalho de cada uma dessas marcas levam ao quê? A essa empresa ter uma boa reputação. E para que serve isso? Caso alguma marca dessas tenha um problema, as outras acabam sustentando uma boa reputação da empresa. Exatamente. A empresa, numa hora dessa que tem um problema, ela pula e fala o seguinte, eu costumo brincar que é como se fosse o irmão mais velho. A marca corporativa fala assim, opa, peraí, tá tendo um problema aqui, eu assumo esse problema e falo para o mercado o seguinte, ó, eu estou assumindo esse problema e todas as outras marcas aqui, olha quanta coisa boa eu faço. Então, teve um problema aqui, eu já resolvi e me deem o benefício da dúvida. Me dá um crédito, porque eu tenho outras marcas que estão com sucesso. Exatamente. Então a gente tem o produto trabalhando nisso, a marca trabalhando isso e, logicamente, a empresa trabalhando. E as ferramentas de comunicação hoje em dia trabalhando de alguma forma integrada e com um discurso muito consistente. Porque é um problema hoje em dia que sempre foi um problema, hoje simplesmente esse problema é maior. Né? As pessoas estão cada dia mais reticentes em acreditar em informação. Isso é verdade. Né? Pelo volume também. Pelo volume e porque existe uma coisa que é muito curiosa. Quanto mais controle a empresa tem da informação, menos as pessoas acreditam. Por quê? Ela tem que fluir mais, vamos dizer, democraticamente. Democraticamente. Então você pega, por exemplo, quanto mais a empresa controla essa informação, você até absorve essa informação, mas você olha com olhos de que, peraí, isso daqui é um discurso, é um monólogo. E hoje, é imposto. Exatamente. E as pessoas hoje em dia, com uma série de coisas que tem acontecido, principalmente com a internet, a gente está muito mais acostumado com um diálogo. Né? Uma coisa que acontece, um fato básico da vida de todos nós, para a gente poder ver como é que essas ferramentas funcionam. A gente vai comprar um carro, a gente não pega e compra um carro tendo, sob o ponto de vista, simplesmente a propaganda. Claro. Né? Claro. A propaganda é um pedaço do composto de comunicação que a gente usa para comprar o carro. A propaganda foi só para apresentar o produto. Exatamente, para me chamar, chamar a minha atenção. Aí, mas não é só isso, né, que eu vou me basear. E o que eu faço? Eu vou perguntar para um amigo meu a experiência que ele teve com aquele carro. E o que ele falar para mim é o que vai valer na sua decisão. Vai ter mais peso do que o que a montadora falou. Só que, qual é o controle que a montadora tem do que o meu amigo falou? Zero. Qual é o controle que a montadora tem sobre o ponto de vista de propaganda? 100. De 0 a 100, ela tem 100% aqui, 0 aqui. Eu acredito muito mais no que ela não tem nenhum controle. Vale muito mais a opinião de uma pessoa que você conhece do que uma propaganda simplesmente que você achou atraente. Até para validar o que a propaganda também está falando. Poxa, a marca é legal, né? A gente falando com quem tem o produto, tá batendo com a publicidade. Exatamente. E esse é o desafio hoje de um gestor de comunicação. É entender todo o processo do que está acontecendo com o seu produto e sua marca, sobre o ponto de vista de relações públicas, ver o que a imprensa está falando do seu produto, ver o que as pessoas estão falando e fazer a comunicação como a gente conhece, a comunicação de propaganda, promoção, isso continua existindo. Continua existindo. São ferramentas, mas existe... o principal, então, não é isso hoje em dia? Hoje em dia, isso é um pedaço. Tá. E as pessoas têm que entender, as empresas têm que entender isso, tem um pedaço. A reputação da empresa hoje em dia está muito na mão
das pessoas. Dos consumidores. Exatamente. Ela sempre esteve. É que hoje você tem ferramenta para expressar isso de uma maneira... diálogo, né? Exatamente. Porque eu acredito que a publicidade continua cumprindo um grande papel, que é o papel da informação sobre produtos, bens e serviços, né? Sim. E hoje a gente tem o diálogo construído por meio das relações, de você dialogar com a marca. Então, claro. A publicidade ficou, eu acredito, até mais, quando bem executada, muito mais forte, né? Porque ela apresenta e você tem o diálogo com os diversos meios. Sim. Né? E aí porque é preciso também que haja publicidade para apresentar a marca, senão a gente nem vai conversar sobre determinado produto. Você não vai saber que existe o claro. produto. Então o papel da publicidade é fundamental para o crescimento econômico, porque ele divulga a marca, os seus atributos, permite que eu compare um com o outro, né? Isso é importante entender que a publicidade é fundamental para um país crescer, né? Claro. O que acontece hoje em dia é que a publicidade hoje ela tem várias maneiras de ser realizada, né? E ela tem essa característica do diálogo, né? Hoje em dia a gente tem hoje um padrão de comportamento muito mais voltado para um diálogo do que para um monólogo. Então você tem um monólogo que continua ocorrendo em alguns casos, como por exemplo num break comercial numa televisão, né, onde a marca fala e você ainda não consegue interagir. Isso no futuro bem próximo não vai ser mais assim, mas você tem outros canais que de alguma maneira você consegue, com uma rede social, um blog, ou um aplicativo mobile. Claro. Aí você consegue começar a conversar com a marca. E muitas marcas que acabam fazendo até seus grandes lançamentos através, na sua publicidade, né? É verdade. Usando a publicidade em outros canais e interagindo. Eu queria fazer outra questão para você sobre essa questão de marca, que a gente também às vezes fica meio confuso, né? A marca, que exemplos eu queria, melhor que isso, eu queria que você desse um exemplo de uma marca, ou de uma situação, não da marca, de crise, né? Que ela foi revertida. E que ela rapidamente teve competência de ter uma crise, se ocorre alguma coisa, que rapidamente ela superou a crise. Me ocorre que quando teve aqueles vazamentos de petróleo, algumas companhias de petróleo foram muito ágeis lá no Hemisfério Norte, né? Em assumir. Né? Então isso é uma forma também de usar essa gordura, né, que você está falando. Quer dizer, a empresa prontamente assume. Acontece isso, as empresas reagirem com efetividade, com transparência quando ocorre um problema. Isso ajuda até para consolidar a marca a partir de um problema. Ela ajuda bastante, principalmente quando você tem uma crise séria, né? A gente tem que sempre dar um passo para trás, que assim, crise não é catástrofe. Né? Catástrofe é o pior momento de uma crise. Né? A crise pode ser uma série de coisas. Eu sempre deixo isso claro, que as pessoas, toda vez que a gente fala crise, parece que vai acabar o mundo. Não precisa acabar o mundo para ter uma crise. Então, o que acontece num caso de uma catástrofe, né, que é o limite disso tudo? A resposta rápida e principalmente a abertura de canais de comunicação, ele tem que ser feito de uma maneira inteligente. Só que você está lidando com alguns imponderáveis que você não consegue controlar. A gente convive com o problema, a gente não consegue resolver o problema. Né? Porque você falou dos exemplos das companhias de petróleo. Uma vez eu estava participei de uma palestra com o presidente mundial da Shell sobre reputação de companhias de petróleo. E ele explicando todo o processo que a Shell tem de gerenciamento de reputação, porque é muito crítico. Petróleo, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentação são indústrias críticas em reputação, porque você está envolvendo saúde humana e etc, etc, etc. Ele estava explicando, gasta-se milhões em prevenção, gastam-se milhões em comunicação, gasta-se milhões de uma série de coisas. Só que uma foto num jornal de um pássaro coberto de óleo mata todo o processo dele. Ele fala, ele falou, vocês acham que o meu pior inimigo, o meu pior problema é uma ONG, é um ativista, é um funcionário? Não, o meu maior problema para gerenciar é uma foto de um pássaro coberto de óleo. Porque não há, nós voltamos ao começo, não há percepção. E a hora que eu olho para aquilo, eu esqueço tudo que foi feito. Tudo que foi feito, é verdade. E como a gente está falando muito aqui em ouvir as pessoas, a nossa equipe de reportagem ela foi ouvir o que as pessoas acham sobre a região da Avenida Paulista. Vamos ver.
Eu gosto do ambiente, assim, eu acho que é um lugar bem paulistano mesmo, com muita variedade de culturas e gosto por causa disso. Não, é porque assim, ao mesmo tempo que você encontra muita gente educada, você encontra muitas pessoas mal educadas. E tem muita gente que não tem cuidado em questão de jogar lixo na rua, em desrespeitar o próximo. Então assim, é o que, não só aqui o problema, mas é um problema geral. A falta de respeito com o próximo. Quem não gosta daqui não gosta de São Paulo, né? Muita gente, então acho que não, cara. Nada me irrita aqui, porque é uma cidade onde eu vivo, né? Eu acho o máximo, eu acho tudo de bom. É uma Nova York brasileira. Como foi dito, a avenida tem uma força, né? Uma cidade. Então, a avenida tem uma reputação, ela construiu ao longo do tempo. Quem construiu a reputação da Paulista? Eu acho que é uma coisa curiosa, eu acho que é sempre bom a gente sempre reforçar. A reputação é uma coisa que a empresa tem, que uma cidade tem, que um país tem, que uma pessoa tem e que uma avenida tem, né? E, mais uma vez, é construído através de uma identidade que ela criou. A Avenida Paulista tem uma reputação, assim como a Rodeo Drive em Los Angeles tem uma reputação, assim como a Champs-Élysées em Paris tem uma reputação, criada ao longo do tempo, né, através do quê? De como ela se organizou, né, de como as pessoas têm a percepção que ela é. Né. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui em São Paulo é: eu gosto dessa avenida, eu acho essa rua muito feia, eu acho essa rua muito barulhenta. Isso é o quê? É uma percepção que a gente tem sobre a identidade dessa rua e a imagem que essa rua passa pra gente. Né. Quando aquela senhora fala, isso aqui parece uma Nova York, é uma identidade que ela tem reputacional, de que é uma coisa que a gente também faz quando a gente está falando de reputação. A gente trabalha com comparação. Comparou, na verdade ela comparou com uma Quinta Avenida, uma grande referência. Ela pegou uma referência e comparou. Exatamente. Bom, então eu acho semelhante. Isso é semelhante, isso é bom, isso é bem organizado. Isso faz com que a cidade se torne... O rapaz falou uma coisa que é fantástica, né? A cidade onde eu moro, uma pessoa que não gosta da Paulista não gosta de São Paulo. É a referência de qualquer pessoa fora daqui, é a Avenida. Uma das grandes referências é a Avenida Paulista. Isso é uma reputação bem construída, bem mantida, né? E que a gente vê ao longo do tempo o cuidado, né, que todo mundo aqui em São Paulo tem, uma grande parte das pessoas que gostam da cidade tem, em zelar por aquilo. É verdade. Né? A gente viu, por exemplo, um caso típico de quando havia aquelas comemorações de títulos, né, de torcida de futebol. Quando a coisa começou a sair um pouco do controle, todo mundo correu para, de alguma maneira, proteger um patrimônio. Né? Quando há alguma ocupação indevida, algumas pessoas que... A sociedade se movimenta. A sociedade se movimenta, né, muito rápido para proteger aquilo. Porque qualquer coisa que aconteça ali macula a reputação de uma coisa que já foi construída e quer queira ou quer não, para nós que vivemos aqui, ou porque nascemos aqui, ou porque escolhemos viver aqui, né, faz parte da nossa reputação. Ninguém gosta que... É como se estivesse me afetando, exatamente, né? Como vai falar pra gente que a Avenida Paulista é isso, aquilo, a gente vai ficar muito bravo. A cidade é a cidade aonde eu moro. Eu acredito que na Paulista é um dos casos, como outros, mas não tantos, infelizmente, na cidade, que a pessoa tem a noção do pertencimento ao coletivo. Sim. E nós temos uma dificuldade aqui de saber que o coletivo também nos pertence, né? E nesses depoimentos todos falaram que eles se sentem como parte da avenida, dessa dinâmica, né? dessa coisa que é pública. Eu acho muito legal isso. Sim. Né, que você falou, quer dizer, cada um deles de uma forma está trabalhando pela reputação da Paulista, né? Sim. A Paulista tem um ecossistema bem curioso, porque ali você consegue ver as diferenças convivendo. É verdade. E você consegue, de alguma maneira, entender a noção de coletivo, que é uma coisa muito... eu não digo que é uma coisa muito difícil, mas às vezes a gente, aqui no Brasil, a gente engasga um pouco nesse tipo de coisa de dividir espaço, conviver com as diferenças, conviver com as diversidades de uma maneira civilizada. É verdade. E na Paulista a gente tem isso, então, né, a gente tem desde as pessoas, de um músico expressando sua arte, até um executivo, até um estudante, até um turista. Há uma diversidade muito grande. Diversas classes sociais, diversos tipos de manifestações, diversos tipos de opções das mais variadas, convivendo de uma forma harmônica no mesmo lugar. Eu precisaria pensar muito
para descobrir um outro local em São Paulo que tivesse essa verdade, convivência essa convivência tão harmoniosa. tão não é harmoniosa, isso? com uma infraestrutura muito bem montada, com opções culturais, com opções de negócio, Gastronomia, de negócio, tudo. de Quer dizer, tudo. é um ecossistema muito bem... E é reconhecido. Não adianta nada também... Ter tudo isso e as pessoas vão perceberem. Há uma percepção, né? Exatamente. E no vai e vem do nosso cotidiano, nós passamos por inúmeras ruas, lemos diversas placas com nomes de pessoas que muitas vezes não conhecemos, mas que contribuíram para a construção da nossa cidade. Vamos saber quem foi o padre João Manuel de Carvalho. O padre João Manuel de Carvalho foi deputado no tempo do Império e adepto fervoroso da causa republicana. Tornou-se famoso pelo grito "Viva a República!", dado em pleno parlamento à face do próprio trono imperial. Uma coisa que acho que poucas pessoas se apercebem disso ou param para pensar, né? Por que essa rua chama essa rua? Por que essa ponte chama tem esse nome? A gente fala, na verdade, a gente todos fala os de uma dias, maneira mas... e simplesmente a gente E alguém que não... de alguma forma, de maneira geral, deu uma contribuição, né? Ele não está lá à toa, né? Local ou até nacional, né? Para a construção do país, da cultura do país, uma ação humanitária, né? E a gente vai descobrindo aí na Paulista que tiveram grandes personalidades, grandes figuras humanas, pesquisadores, cientistas, pessoas do dia a dia que contribuíram, né, ao longo para a dos construção, 120, né? quase 25 anos da história da Avenida Paulista. Tecnicamente, se você é nome de alguma coisa, é sinal que você foi homenageado. E agora o assunto é a relação entre vendas e teatro. Veja o que o palestrante Marcelo Ortega tem a dizer. Economia criativa é você ter a teatralização na sua empresa. Já pensou nisso? Será que venda, por exemplo, e teatro, negociação e teatro são as mesmas coisas? E eu digo para você, sim. Como vendedor que sou há 23 anos, treinando equipes há 14, eu posso te dizer, um vendedor, um profissional empreendedor, aquele que atende o seu cliente, ele está teatralizando, dramatizando o tempo inteiro. Eu conheci uma história antológica das vendas do vendedor que queria marcar uma reunião e manda um par de sapatos como presente para o cliente. Ao chegar o par de sapatos, o cliente gostava muito de sapatos, abriu a caixa assim, tinha só um pé do par dentro. Aí no local do pé que estava faltando tinha um cartão dizendo: já pus o pé em sua empresa, se quiser o outro, me ligue. E o cliente adorou aquilo e ligou. Foi criativo no mínimo. Pessoal, teatralização é uma coisa que precisamos aprender. Eu recomendo às pessoas que invistam nos seus vendedores, nos seus atendentes, nos seus financeiros. Vá fazer teatro. Se quiser conhecer mais esta ideia do teatro com as vendas, acesse um site www.sabervender.com.br. Pense nisso e muito sucesso! O exemplo que ele dá eu achei genial, muito bom, não é? É curioso, né? No mínimo, né? Criativo, ousado. Quer dizer, eu já estou com o pé dentro da sua empresa, se você quiser o outro. Você me liga, é óbvio que ele ganhou, né? Ganhou pelo menos a oportunidade de conversar com a pessoa, né? O tamanho do sapato fosse menor. Fosse menor que o do cliente. Eu acho que é uma coisa que o Marcelo falou aí que é muito, muito interessante, que é uma coisa que a gente precisa aprender e ter sempre claro, principalmente quem trabalha nessa área de comunicação ou trabalha com gente, com o público. Nós somos grandes contadores de história. A teatralização nada mais é do que uma maneira de você contar uma história. Uma maneira atrativa, né? Atrativa de contar, né? E a gente está aqui hoje contando histórias de uma série de coisas que nós conhecemos. Ou vivenciamos. E vivenciamos. É verdade. E é isso que a gente tem que ter claro. E como é que a gente constrói uma reputação? Contando uma boa história da minha empresa. Contar uma história, eu deixo isso muito claro para clientes meus ou em palestras minhas, não é mentir, né? Não é inventar uma história. Existe uma diferença muito grande entre inventar histórias e contar histórias. Mas se a gente contar a história da nossa empresa de uma maneira atraente, que seja legal, que mostre realmente quem a gente é, ajuda bastante. E é isso que a gente nunca pode esquecer em comunicação, em marketing, né? Nós somos grandes contadores de história, né?
para quem quiser ouvir o que a gente tem para falar. Agora, existem algumas ferramentas, Marcelo, que as pessoas podem utilizar para realmente ter uma boa reputação dentro de uma empresa, contar uma história atraente, que desperte o interesse do consumidor final? Eu acho que tem 2 pontos que eu sempre costumo ressaltar. O primeiro deles é você conhecer com quem você está falando, o seu interlocutor. Né? Pode parecer uma coisa batida, um clichê, mas ainda a gente cai em problemas em relação a isso. Você tem que conhecer de alguma maneira com quem você está falando. Você tem que ter um alinhamento da sua comunicação com quem está recebendo. Exatamente, porque uma coisa básica de comunicação é que se alguém não está entendendo o que eu estou falando, a culpa é minha. Claro. Você tem que mudar a forma, exatamente. Né? A gente sempre fala, você não está entendendo. Não, você não tem que entender. Eu tenho que me fazer entender. Claro. As empresas têm que se fazer entender. Então elas têm que ter esse alinhamento muito claro. E uma outra coisa que as empresas já começaram a se perceber é que o sucesso está nos detalhes. O básico todo mundo já faz. Você precisa ter um diferencial, senão é aquela coisa do eu posso escolher outra marca. É um encantamento, né? Mas é o detalhe. O detalhe é que vai fazer a diferença, muito pequenas, né? É o detalhe que faz a diferença ou para o bem ou para o mal. Se a gente falasse no dia a dia do cotidiano, é a gentileza. É o obrigado. É o muito obrigado, é o bom dia, é um sorriso, é chamar o cliente pelo nome, é lembrar de alguma coisa. Chegar na hora certa. Chegar na hora certa. Quando chegar atrasado, pedir desculpa. Pedir desculpa, perguntar quanto tempo tem, por exemplo, para atender alguém. Quem trabalha com o público, sempre, você para atender o público, você tem que gostar de público. Senão é melhor, né, mudar de profissão. Exatamente. Eu costumo falar na minha vida acadêmica, quer dizer, se eu não gostasse de gente, eu jamais poderia ser professor, porque eu tenho que, às vezes, ter 50, 60 pessoas na minha frente que eu tenho que falar com elas de uma maneira cordial. Claro. E o detalhe, exatamente isso, o sucesso e o teu fracasso estão em pequenas gentilezas. Só que as pequenas gentilezas dão trabalho, porque faz com que você tenha que ser obsessivo no detalhe de prestar atenção no que acontece com o seu público. Bom, a gente falou em tempo, infelizmente o nosso tempo acabou. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais? Eu queria agradecer, o Marcelo, sempre os encontros com o Marcelo, já tivemos oportunidade de outros encontros, é sempre muito agradável, e a gente sempre aprende um pouco desse desafio permanente, né? Que a gente manter a nossa reputação e os cuidados do dia a dia que são necessários. Quero agradecer o Marcelo. Que isso, eu que agradeço a vocês a oportunidade. Contem comigo quando precisar. Muito obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, gente. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.